Meu pai é muito cinéfilo, enfim, eu sempre vi muito filme desde criança, mas quando eu era adolescente, eu estudei na classe da filha da Leonora, que é filha do Carlos Reichenbach, né? E quando ele lançou Alma Corsária, daí ele falou para eu ir assistir e tal, conhecer desde criança. E daí, quando eu vi aquele filme nas ruas da minha cidade, né, discutindo política, estética, da forma como ele discutia, eu falei, porra, é possível. O cinema era uma coisa meio distante, no sentido de fazer o cinema concretamente. Quando eu vi que o pai de uma amiga fazia e fazia dessa forma, eu falei, puta, eu quero fazer isso. Eu acho que minha aproximação do cinema vem um pouco daí. Tem um outro caminho que é, eu sempre fui muito ligado a samba, sempre gostei muito. Comecei a frequentar a Boca do Lixo por conta da Rua do Samba, enfim, por conta do samba que tinha ali. E ali eu comecei a conhecer os velhinhos que ficavam do cinema, ficavam ali na Rua do Triunfo, que era a rua, né, uma rua que cortava ali a General Osório, onde era a Rua do Samba. E conversava muito com eles, essa paixão que eles tinham pro cinema, pessoas que não faziam mais filme, né, mas tinham uma paixão muito grande pro cinema e me encantava muito, assim. Eu fui para a UNB um pouco por acidente, né, e fiquei pouco lá, na verdade. Eu acho que da UNB o que me vale é algumas amizades, entre elas, né, o Adileire, que virou meu parceiro, assim. Mas tanto eu quanto ele, a gente ficou, por muito tempo a gente falava sobre cinema, discutia muito cinema, mas a gente não filmou, né? A gente estudou junto em 97. O primeiro filme dele é de 2005, meu primeiro é de 2008. Então é quase 10 anos até a gente começar a ter uma produção, né? Então fazer cinema era muito pensar um cinema que a gente queria que fosse concreto, mas que a gente não via os meios de produção possíveis para concretizar, né? Meus primeiros curtas eram todos sobre a Boca do Lixo, sobre, enfim, a indústria de quadrinhos da Boca do Lixo, sobre o Pio Zamuner, que dirigiu os 10 últimos filmes do Mazzaropi. O Minami Close-Up era sobre uma revista de cinema da Boca. Eu estava discutindo muito essa ideia de cultura popular, o que significa, né, cultura popular quando permeada pela indústria cultural. Assim como o Canto da Lona também, que é um filme que eu fiz sobre circo, tentava pensar um pouco isso. Depois eu me distanciei por bastante tempo do cinema, eu fiquei muito tempo no teatro. E quando eu voltei para o cinema, eu já estava discutindo uma outra ordem de questões, que foram vários filmes que eu fiz. A maioria já na parceria dos coletivos, sobre o fascismo contemporâneo, a gente poderia dizer assim, né? Então, pensando as heranças da ditadura, pensando, né, o que é essa experiência hoje de tentar vivenciar a liberdade, né, num mundo que cada vez mais fascista mesmo, né, de horizontes rebaixados, né. E o Jovens eu acho que é uma consequência desse pensamento, né? Ele é a concretização de muita coisa acumulada, né, nesse processo dos últimos anos aí que a gente vem fazendo filmes. Vamos explodir, explodir para o mundo ressurgir, ressurgir para começar de novo. É preciso destruir. Eu venho de São Paulo, onde a experiência teatral é muito mais viva e muito mais fascinante do que a experiência do cinema, pelo menos nos últimos 15 anos, assim. A gente sempre se referenciou no cinema a pessoas que começaram a fazer suas obras nos anos 60, 70 em São Paulo, que tiveram muita dificuldade de ter uma filmografia continuada, com raras exceções. E eu via, quando eu comecei a fazer filmes em São Paulo, era uma experiência muito solitária, na verdade, né? Eu tinha diálogos, inclusive, com outros coletivos de outros lugares, né? Com o pessoal do Alumbramento, com a Adilei, né? Do Seicine, enfim. Mas em São Paulo mesmo era uma experiência muito solitária, assim. Não é à toa que daí eu vou para o teatro, né? Para vivenciar uma experiência não só de construção estética
política construída dentro de um coletivo, mas também porque o teatro é muito formador, né? Era um pouco para tentar aprender um pouco a fazer uma arte libertária, né? Então acho que isso não é uma experiência que acontece comigo. Acho que grande parte das pessoas que estão no filme, elas queriam fazer já cinema, mas elas acabaram se incorporando nas companhias de teatro para ter uma formação mesmo, né, que a gente não tinha, que você não vai ter nos cursos meio tecnicistas que você tem por aí e tal, enfim. No fundo, eu acho que as escolas de cinema têm feito muito uma deformação mesmo da cabeça das pessoas, no sentido de que elas têm que se encaixar, né, numa lógica industriosa que é falaciosa mesmo e criminosa, porque ela tolhe, né, uma experimentação de um cinema mais livre, mais autoral, enfim. E eu acho que daí é natural que o teatro permeie o filme, porque a gente veio, grande parte das pessoas eram do mesmo grupo de teatro. Esse experimento dos jovens, ele começa com uma peça e depois a gente decide que seria um filme para dar conta do processo que a gente estava querendo. Para a gente também não interessa tanto o que era o formato final. A gente não necessariamente faz filme ou faz teatro, pode fazer os dois, o que dá conta do que a gente estava querendo falar. E a gente percebeu que seria um filme, no caso, né? Mas a lógica era processual, tal com o teatro, né? De ensaios, discussão, de leitura de textos, né? De todo mundo ter voz e ter uma construção coletiva. Tá brigando contra quem, porra? Sai, sai, sai! Não é que a gente é contra, a gente quer, a gente precisa, né? Mas a gente não conseguiu nenhum apoio, mesmo no edital de finalização, mas todos, edital de experimentação do fundo setorial, a gente não passou nem da primeira fase, enfim. Esse projeto foi rejeitado em todos os editais, seja em nível federal, municipal ou estadual que a gente entrou, assim. Mas a gente falou, mas esse filme era vital, era necessário para a gente ser feito e a gente falou, bom, a gente vai fazer como der para fazer. O que eu fiz eu entrei no edital de roteiro, de um roteiro que provavelmente nunca vou realizar, e peguei um dinheiro pequeno, né, R$40 mil, para fazer esse filme. Então, que no fundo era um pouco falar, olha, tá bom, vocês querem que a gente engane vocês, a gente vai enganar. A gente chega e faz um projeto que não necessariamente interessa, mas escrevi o roteiro, tal, mas eu não vou filmá-lo, mas eu filmei esse filme. Entende? Foi esse o jogo, assim, porque pra gente ter um mínimo mesmo, né? Um mínimo de recurso. Esse filme foi feito com R$40 mil. Mas o processo de roteirização, assim, eu tinha um roteiro básico, uma linha básica e até pela estrutura do filme, eu tinha que ser muito rigoroso no roteiro, porque é muito difícil você se perder, né, né, pro filme acontecer de trás para frente e tal. Então a gente tinha que ter muito rigor na construção do roteiro. Mas a gente, ao longo do processo de ensaio, a gente reescreveu o roteiro inteiro. A primeira versão do roteiro tinha 50 páginas, a última tinha mais de 100. Né? E vinha trabalhando muito com as colaborações né, não só dos atores, mas de toda a equipe. Assim, então eu ia incorporando, muitas vezes incorporando de um jeito, assim, eu via alguma coisa que a pessoa tinha escrito em outro lugar, eu roubava e tal, e eu falava, olha, eu vou roubar mesmo e tal. Enfim, e daí, mas muitas propostas, dos atores, né, e daí eu fui colhendo as propostas e alterando o roteiro e reconfigurando esse roteiro a partir disso. Agora, eu escrevi o roteiro já para os atores, né? Todos os personagens são inspirados nos próprios, naquele núcleo central, pelo menos, todos os personagens são inspirados neles próprios. E isso causava uma tensão da autoimagem que eles tinham, do que eu estava propondo enquanto imagem deles, desse choque surgiu outra coisa,
que acabou configurando, né, o roteiro final. O que eu acho tem o que se... Primeiro que não é classe, né? Mas o pessoal fala classe, você não tem que classe, velho. Mas enfim, grande parte dela quer, assim, quer viver uma vida, né, burguesa pra caramba, assim, né? Chegar, viajar pra Paris, ficar fazendo não sei o quê, e ficar nessa putaria com dinheiro público, né? E daí fazendo filmes muito caros com dinheiro público. Isso eu acho foda, porque quando você concentra muito em um, significa que vários vão ficar sem possibilidade de produzir. Eu venho de várias experiências, né, de filmes de amigos e tal, que as pessoas fazem no peito, fazem na raça, porque aquilo é vital. Não é uma questão né, de chegar e ficar viajando para lá e para cá em festival, é uma questão de chegar e se expressar de fato, né, de estar na vida fazendo filmes. Né? E eu acho que, de fato, a gente tem que chegar e pôr o pé na porta, falar, cara, a gente não aceita essa forma de que vocês estão chegando e propondo que a gente tem que fazer cinema. Né? A gente não aceita isso porque é imoral. Porque é imoral, pura e simplesmente porque é imoral. É imoral alguém pegar, sabe, 5, 6 milhões do Estado para fazer um filme que, porra, ninguém vai ver. Daí filme a fundo perdido tem que ser filme inventivo, de risco. Não essas piadas que a gente vê hoje no cinema brasileiro. Agora, o que eu acho lindo é que quando eu comecei a fazer cinema, era muito mais reduzido o número de diretores que estavam dispostos a chegar e pôr o pé na porta. E hoje eu vejo que você tem uma coisa muito mais rigorosa aí, né, e no horizonte. Você já tem um campo de diretores que não aceitam, né, essa ordem de coisas tal qual está posta. Então acho que a gente já pode chegar e entrar num debate muito mais franco, né, e combater uma ordem de coisas que não vem de agora, né, vem da ditadura, vem, né, dessa proposta de um cinemão que é um cinema covarde, né, que dizia que era para grandes públicos e fazia apoio, né, acordo com uma ditadura sanguinária. Como é que alguém chega e faz um acordo com a ditadura quando as pessoas estão morrendo nos porões? Então acho que e propunha isso, né, você chegar e se aliar ao Estado para chegar e promover não um cinema que nos represente, mas uma indústria cultural tacanha, né, tal qual os realizadores toparam esse tipo de coisa. Né? Sabes o que tem que fazer? Tem que profanar tudo o que tem de sagrado. O que é sagrado? O que é sagrado? O que é sagrado? Propriedade privada é sagrada. Sabes o que temos que fazer? Pequeno gafanhoto. Temos que violá-la. A coisa do Tonati foi, por acaso, assim, a gente ia passar o filme dele no Cineclube dos Coletivos. E a gente estava saindo da filmagem e ia direto para lá. E daí eu, na hora, falei, bom, vamos pôr os atores ali filmando. Foi uma coisa... E eu não sabia também, enfim, como seria a conversa com ele, assim. Mas, de certa forma, quando eu vi o que ele falou ali, eu falei, porra, tem tudo a ver com a estrutura do filme. Acho que o Tonati deixou a gente usar, mas acho que ele nem viu o filme ainda. Que ele ficou pronto para agora mesmo, né? Nessa semana anterior ao festival. Mas ele é uma referência total justamente por isso, por nunca ter compactuado com essa bobagem de indústria, de mercado, ter feito sempre filmes que íntegros, né, verdadeiros, que sabe construir imagens com verdade ali. Né. Eu acho que a gente tem o maior respeito, né, por ele, enfim, pelo Karl Reichenbach, que a gente também cita. A gente cita, ninguém percebe, a gente cita a Agonia do Bressani, pelo menos umas 2 vezes no filme. Enfim, são autores que, de fato, eles mostram um horizonte pra gente, assim, quando você vê, né, autores que chegam, né, na maturidade, né, e com esse grau de integridade, né, isso pra gente é um horizonte, assim. Então, eu acho que é olhar para trás para poder ver o futuro também, assim, né? Então a gente vê a experiência das pessoas que o tempo inteiro estiveram na contramão para poder chegar e construir os nossos passos seguintes e ter a calma e paciência para saber que
nada vai ser fácil, a gente não é inocente, então a gente tem que brigar, né? Mas independente de qual abertura a gente vai ter para fazer nossos filmes, a gente vai continuar fazendo. Eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar para o cinema é justamente nossa teimosia. Quando la vea, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente, cuando la vea, gritará revolución. Esa es la historia de un guerrillero. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esa es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Eu acho que o filme tenta chegar e reconectar a gente com experiências. Não necessariamente ele compra experiências passadas, ele está tentando chegar e reconstruir, a partir dos escombros do que a gente vive no presente, reconstruir um discurso. E sem dar respostas também. Eu acho que o filme não dá respostas, a gente não tem respostas. Acho que o filme é um pouco esse tentar construir a partir dos escombros, né? Então, esse passado da esquerda também faz parte dos nossos escombros, né? Ele também é parte disso, assim. Eu acho que o próprio viver de arte hoje, da modo como a gente vive, e fazer algo que, né, conectar arte e vida de um modo radical, né? Vivenciar uma experiência de liberdade até o talo mesmo, né? De verdade, é parte, talvez, de tentar reconstruir uma utopia, né? Uma utopia de vida, uma utopia de estar corporalmente na vida também, né? Porque eu acho que também o cinema é corpo, né? Então a gente o tempo inteiro no filme a gente experiencia o que a gente está propondo ali, né? Eu venho de uma geração que foi rifada, né? De todos os projetos de construção, enfim, que tivessem horizontes utópicos. A gente viveu muito a experiência, nós somos os filhos de 68, né? A gente viveu muito um discurso que olha, a gente tinha isso, a gente viveu isso, a gente acreditava em tal coisa, mas vocês têm que viver esse presente. Né? E um presente que é muitas vezes insuportável, né? Um presente que é quase, acho que a palavra fascista, acho que ela é muito própria para o que a gente tem vivido assim hoje, assim, né? Mas até no sentido do Pasolini, que é o texto Jovens e Felizes que o Pasolini escreve, que ele fala, né, do fascismo de consumo, né? A nossa geração é uma geração que foi condenada pelos erros dos nossos pais, o que nos faz menos culpados, né, dentro da construção do Pasolini. É um pouco em relação a isso que a gente está tentando se chocar ali nessa construção. A gente é o filho da derrota, nós somos filhos dessa derrota, desses projetos, né, de utopia. A gente é a geração da distopia e é contra isso que a gente está tentando se chocar. Acho que daí não é o projeto do filme em si, eu acho que é o projeto de uma geração de artistas do qual eu faço parte. Não sei se a gente tenta destruir ou se a coisa já foi destruída e a gente não percebeu, assim. A gente talvez a gente esteja no fim de um ciclo histórico, né? Um ciclo histórico que acho que ainda vai se prolongar, mas que é justamente das esperanças e fadas da redemocratização, né? Acho que não é à toa que a gente vê, né, PT e PSDB, os dois partidos que surgiram desse processo, vivendo a lama que estão vivendo, né? E a partir disso, de fato, a gente acho que tem que destruir o que a gente tem hoje como instituição para construir algo novo. Acho que isso, não tem dúvida, a gente não dá mais para a gente compactuar com o que as pessoas chegam e colocam para a gente como horizonte, como o que vocês vão fazer, olha, o que resta agora para vocês é fazer isso. Não, isso não interessa.
eu acho que essa capacidade de negar o que as pessoas impõem é a maior herança que a gente pode deixar para o futuro. Assim, quando eu vejo, né, os moleques que ocuparam as escolas lá em São Paulo, né, crianças que resistiram, né, à violência do Estado do jeito que resistiram, impuseram a primeira derrota, né, que esse governador fascista teve desde que, né, ele chega ao poder. Aí eu vejo, né, um horizonte de utopia, um horizonte de esperança, né. Agora, em relação ao Adley, eu acho que eu vejo muito a gente como tentando chegar e construir um discurso a partir de uma experiência geracional. E daí a experiência geracional para mim não é etária, né? Eu acho que, de certa forma, o Adley, o Lincoln, enfim, outros diretores Bruno, Adriana, enfim, vários diretores que fazem filmes nesse mesmo momento, que são de idades diferentes, mas vivenciam a mesma experiência de fazer cinema discutindo as mesmas temáticas no mesmo momento histórico. Assim, né? Eu acho que os nossos filmes dialogam não só porque a gente é amigo, porque a gente pensou muita coisa junto, né, porque a gente é amigo há muitos anos, mas porque a gente está tentando dar respostas aos mesmos problemas. Nem sei se dá respostas também, porque acho que não sei se o cinema dá resposta, mas ao menos trazer as perguntas, talvez seja o mais importante. Quais são as perguntas a serem feitas? Né? Eu estou falando de rigor estético, eu estou falando de forma. De novo, sabe o que eu fazia com toda a tradição teatral? Explodia. É o que eu estou propondo. Não, mas explodia de verdade. Sabes como? Com bombas. As experiências que a gente está falando são experiências muito próximas a nós. Assim, os personagens são inspirados na nossa vida cotidiana. Então, o tempo inteiro tinha uma ideia de se rasgar um pouco, né, de se expor, né, e de colocar as nossas contradições em xeque. Eu acho que talvez por isso as pessoas fiquem um pouco incomodadas assim, em alguns momentos do filme, porque é isso, a gente está inteiro ali, né, e vivendo experiências que são nossas também, concretas, né, então a contradição, por exemplo, da paternidade é uma contradição que eu vivo, né, eu tenho filhos, então essa coisa de você chegar e ter que querer viver uma experiência de liberdade extrema e ao mesmo tempo ter as responsabilidades é algo que está também na minha vida, então e na vida de outras pessoas do coletivo, né? Então, como a contradição de você ter que pagar, né, de você ter que comer, enfim, ter que pagar as contas e ao mesmo tempo você querer viver até o talo essa experiência de criação. Eu acho que isso está posto para a gente, assim, né, em todas as nossas experiências, todas as nossas discussões, e muitas vezes de uma forma muito dolorosa, porque de fato as pessoas passam dificuldades, assim, não é, sabe, de dificuldades, como a pessoa fala, é comer, é cagar, é isso. Né? A gente tem que dar resposta a algumas questões da vida, e muitas vezes, assim, você vê, assim, tem parceiro nosso que não tem dinheiro para pegar o ônibus para encontrar a gente, para chegar e discutir as questões que a gente quer discutir, para ir filmar. Então, né, enquanto você tem gente aí que se locupleta, a gente vive experiências ali muito... pessoas que vêm no limite mesmo da sobrevivência, assim. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente está falando. A gente está falando das contradições que a gente vive no cotidiano mesmo ali também. Então, talvez por isso que essas coisas afloram no filme de modo verdadeiro, porque a gente não está falando de algo que é externo a gente está falando de nós. Na mattina, mi sono svegliato, la mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Partigiano. A gente usa uma frase, que é uma frase fascista, né? Quem não reagiu está vivo. É uma coisa, né, é uma frase fascista e dita assim, com uma total impunidade, né? Mas enfim, mas não necessariamente a gente está falando, de novo, acho que não é uma questão
desse governador em si, mas é uma experiência geracional de pessoas que muitas vezes viveram a experiência de resistir à ditadura, que lutaram contra ela e hoje são instituição, né? Poderia ser ele, mas poderia ser o Serra, poderia ser o Zé Disseu, enfim, quem é o personagem é o menos importante nesse sentido, mas o que ele representa em termos, inclusive, do que propõe para a geração que vem, né? De certa forma, é isso, ele representa a política, tal qual foi colocada para a gente. Representa o discurso cínico, né, de que a gente tem... Não, eu também acredito nos seus sonhos. Não, você não acredita, né? Eu passei a vida toda ouvindo assim, das pessoas mais velhas assim, um discurso cínico que era não, eu também já pensei com você quando era jovem, né? E hoje eu já não sou moleque e continuo, sabe, na minha linha, como a Adley continua na linha dele. A gente, essa coisa de que a idade vai te trazer um lugar de acomodação, não é verdade para muita gente, não foi verdade, inclusive para as pessoas que a gente admira no cinema, né? Acho que e daí, por isso também essa insistência de fazer um cinema incômodo, né? Um cinema que não tem nenhuma necessidade de chegar e dialogar com qualquer possibilidade de indústria, sabe, de mercado, enfim, dizer isso não interessa pra gente. O que interessa pra gente é fazer os filmes da forma mais íntegra e verdadeira possível que a gente pode fazer. O festival é um lugar para se mostrar os filmes, discutir os filmes, não é o único, não pode ser o único. E se a gente limitar os filmes a esses espaços, aí é a morte mesmo dos filmes, porque justamente é fundamental que esses filmes dialoguem com públicos mais amplos mesmo, assim, né? Agora, eu acho que os festivais eles não podem ser horizonte. Eu vejo muita gente que produz para os festivais, né? Eu vejo que viaja o ano inteiro para ver. É difícil eu vir para os festivais justamente porque o que eu gosto mesmo é de fazer filme, não é? Para mim, os espaços dos festivais, por mais que a gente é muito bem recebido na maioria deles e tal, é algo muito opressivo assim para mim, assim, primeiro porque nós já não somos propriamente, nós somos corpos estranhos aqui, assim, se você chegar a pegar a equipe dos jovens, a equipe do filme do Lincoln e tal, a gente sempre é um pouco algo que não se encaixa, né? Seja nos nossos discursos, seja nas nossas propostas, mas seja na nossa corporeidade também. E a gente entra numa contradição de chegar e fazer os filmes para tentar romper com uma experiência de dominação e de classe e ao mesmo tempo a gente acaba indo muito para espaços onde essa dominação está dada, né? Então, lógico, as contradições estão postas, a gente tem que pensar as contradições nos nossos processos e também não ficar refém delas. Acho que os festivais são espaços para serem utilizados, disputados, acho que e não disputados em disputa não, é disputado em discurso, disputado em ideias, né, em expor as nossas ideias, ver, né, o que outros produzem e o diálogo que a potência do diálogo que isso pode ter, né, entender que a gente tem outros pares em outros lugares do Brasil. Para mim, acho que talvez a melhor coisa de eu ter vivenciado essa experiência de festivais é muito também encontrar pessoas que estão produzindo coisas como a gente produz e às vezes ter experiências com o público que são muito interessantes, assim, sei lá, de como isso toca as pessoas, né?
Agora, mas tem que ter clareza, né? Que, no geral, são espaços muito elitizados e isso é um problema. O que eu, na verdade, espero um pouco dos festivais, de modo geral, é que eles possam se abrir às coisas que estão surgindo, né, de um modo mais radical. Acho que abrir espaço um pouco para o que não seja, sabe, enfim, o mais do mesmo, né? E abrir mais espaço para discussão de verdade, né? Porque eu acho que acaba, muitas vezes, os circuitos eles são puramente pão e circo, né? E quando isso se dá, é uma tristeza muito grande. Os festivais que eu mais gosto disso são os festivais no interior, sabe, no interior de alguns lugares, por exemplo, adoro ir para Triunfo, para Cachoeira, que são espaços onde você tem uma imersão ali naquele espaço, também com a comunidade, enfim. E que te tiram de um lugar de conforto para um lugar de confronto com outro tipo de público. Assim. Eu acho que nesse sentido é muito interessante, que você tem um circuito cada vez mais amplo de festival. Agora, por outro lado, também é isso, não dá para você chegar e achar que isso é horizonte de nada, porque não é. A gente tem que chegar nas pessoas de outro modo. De preferência sem intermediários, inclusive. Acontecimento radical artístico! Estes caras são o máximo, porra! Tá tudo pago, hein? Isso que é comprometimento com arte! Caralho, porra! Caralho, muito bom! Minha experiência aqui está sendo, enfim, rica no sentido de que é um filme de risco que a gente mostrou pela primeira vez e, enfim, a gente está tendo as conversas em torno dele estão sendo muito interessantes para a gente, até para a gente ressignificar nossos processos mesmo, né? Porque agora o filme é outra coisa, é a primeira vez que o filme é outra coisa, que não mais a nossa reflexão interna, ela passa a ser uma reflexão compartilhada. Então acho que está sendo o momento de vivenciar isso, mas também, no nosso caso, que a gente, né, veio, todo mundo resolveu vir, tem, né, mais de 20 pessoas da equipe, acho que está sendo também uma experiência de uma ode mesmo, a amizade que a gente tem ali, sabe? Uma coisa de falar, porra, a gente tá junto dentro de um projeto estético político que a gente acredita e isso é muito importante pra gente.